Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo certinho? Que bom estar com você mais uma vez, falando um pouquinho mais sobre matemática, professor Marcos falando. Que alegria estar com você aqui novamente. E aí, estou aqui para falar com você ainda dentro do campo da geometria. Então, na aula anterior eu falei um pouquinho sobre o que são noções de ponto, de reta e de plano. E hoje nós estamos aprofundando, entrando um pouquinho mais dentro do campo da geometria para falar de alguns pontos que é interessante que você saiba, que mesmo você já tenha visto lá no quinto ano, nós temos a oportunidade então de conhecer mais sobre esses assuntos dentro da geometria. Então, dentro lá do ponto, do plano e da reta, especificamente da reta, foi tratado com vocês dois assuntos importantes. Primeiro foi falado sobre o segmento de reta, que tem início e que tem fim, começa em um ponto A e vai até um ponto B. E foi falado também sobre a semirreta, que tem um ponto inicial, inicia-se de um ponto, a reta, e ela caminha para o infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para cima, para baixo, não tem direção, tá? Então quero falar com vocês hoje dentro do campo da reta, eu quero falar um pouquinho mais sobre segmento de reta, tá? Então vem aqui comigo, ó. Então eu trouxe aqui uma breve explanação, Vou falar um pouquinho sobre o que é medida, como é que eu faço a medida desse segmento de reta. E aqui no finalzinho eu trouxe um exemplo de como é que vai ser cobrado ou como é que você vê esse assunto nos exercícios, Então tá aqui, ó. Lá na página do seu livro está falando assim, medidas de um segmento de reta. Então, como nós temos a oportunidade de conhecer, mesmo sabendo que todo esse assunto de geometria eu não consigo fazer e dar uma definição bem clara de alguns pontos, ou de alguns temas que ocorrem dentro da geometria, então eu também, como não tenho condição de medir, nem ter comprimento, nem altura, nem largura, então eu não posso colocar uma grandeza para especificar o tamanho de uma reta. Então, como isso é adimensional, então ele adota um valor, eu preciso calcular. Então, não tem uma grandeza, não tem uma unidade específica, não tem metro, não tem quilômetro, não tem hectômetro, não tem. Então, a matemática usa uma palavrinha, uma letra do algarismo chamado U. Então, U aqui significa unidade. Então, quando tem uma palavrinha U, nós estamos falando de unidade. Quando eu for calcular o tamanho de um segmento de reta, a unidade específica para esse tipo de assunto é o U. Então eu tenho lá 10U, eu tenho 50U, eu tenho 2U, eu tenho 1U, Então o U é a minha unidade de medida, Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha altura, eu tenho 1,85 m, então eu estou usando uma grandeza metro e uma grandeza centímetro para representar a minha altura. Então, quando eu quero representar a distância de dois segmentos, ou de 3, ou de 4, eu não vou usar metro, eu não vou usar hectômetro, não vou usar decâmetro e nem quilômetro. Eu vou usar então a U. O U significa unidade. Então, dentro do segmento de reta, por saber que existe uma unidade, ou existe vamos dizer assim, um padrão, que eu vou calcular, eu vou medir esse segmento de reta, então usando U, eu tenho alguns segmentos que aparece no seu exemplo, no seu exercício, que tem a mesma medida. Então, na matemática, quando nós dizemos que um segmento, ou que um triângulo, ou que um ângulo tem a mesma medida, nós chamamos de congruência. Então, congruência na matemática significa igualdade, significa ter a mesma medida. Então, eu vou colocar aqui, ó, quando eu estou falando de congruência na matemática significa ter medida. Então, quando eu estou falando de mesma medida, em vez de ficar falando esse nome grande aqui, eu trago a palavrinha na matemática chamada congruência. Então, eu tenho congruência de ângulos, eu tenho congruência de triângulos. Então, é um termo que nós usamos na matemática que significa ter a mesma medida. Então, olhando aqui no meu caso, se eu olhar aqui, ó, cada quadradinho do quadro, por exemplo, significa um U. Então, eu tenho um U aqui, eu tenho um U aqui e tenho um U aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 U. Então, eu tenho 3 U, tá? Então, lembrando que esse U aqui é uma letra minúscula do alfabeto. Aqui, mesma coisa, se eu olhar o segmento AB, então ele tem a medida de 3U. E se eu olhar o segmento CD, então lembrando, que CD
é de um ponto A ao ponto, do ponto C ao ponto D, ou seja, tem início e tem fim, então eu represento com um travessão em cima. Aqui vai do ponto A até o ponto B, então eu ponho um AB, certo? Juntos assim, ó, e ponho um travessão. Então, esse travessão aqui é uma simbologia do segmento de reta. E quando eu estou tratando de semi-reta, é uma setinha que fica sempre em cima de dois pontos, tá? Então eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento AB. Como ele está pedindo então para você, nosso assunto aqui é falar sobre a medida de um segmento, então eu estou falando que AB mede 3U e o segmento CD também, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Então tem um U aqui, tem um U aqui, tem um U aqui. Então CD também tem 3U. Então, quando eu falo que o CD, o segmento CD e o segmento AB, se eu faço uma comparação com eles, eles têm a mesma medida. Eles têm a mesma medida. Cada um deles medem 3 U's. Então, eu vou dizer na matemática que AB é congruente a CD. Então, esse símbolo aqui, que eu coloco que são 3 travessões, um em cima do outro, nós representamos na geometria, chama-se congruência. Então, quando eu tenho essas três barrinhas, uma em cima da outra, nós chamamos de congruência. Então, eu estou dizendo que a medida que eu tenho do segmento AB tem a mesma medida do segmento CD. Então, chamamos isso de congruência. Então, são simbologias, né? A matemática, basicamente, ela surge, né, através da observação, como eu já disse em vídeos anteriores, e aí o homem começa a colocar símbolo. Então, a matemática ela é rico em alguns símbolos, né? Então, eu preciso fazer essa interpretação, preciso conhecer esses símbolos, porque é assim, mais ou menos, né? Assim, não, mais ou menos não. É assim que vai aparecer na literatura matemática de alguns símbolos que eu tenho que saber a representação dele. Então, aqui está dizendo que o segmento AB tem a mesma medida que o segmento CD. Então, nós chamamos isso de congruência de segmentos, tá? Quando eles têm a mesma medida. Professor, mas se eu estou lá avaliando a questão da congruência e tem um que tem 3U e outro tem 4U, eu vou dizer que são congruentes? Não, porque 3 não é igual a 4, então eles não são congruentes. Mas tem símbolo para isso? Não, não tem. Só tem símbolo somente quando ele é realmente congruente, tá? Então, congruente é quando tem a mesma medida, tá certo? Anota isso aí que é importante. E aí tem um outro ponto também importantíssimo, chamado ponto médio. Então, quando a gente está falando de média, a gente sempre está falando de metade. Média vem de metade. Então, tem um ponto que está na metade. Então, se eu colocar, por exemplo, primeiro eu tenho que calcular, né? Eu vou ver aqui, eu tenho U, aqui tem U, tem U, tem U, tem U e tem U. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, então se são 6, ou seja, o segmento AB tem 6U, né? Então, lembrando que isso aqui é uma unidade de medida de segmento. Então, como ele quer o ponto médio, eu vou pegar, né, médio, a gente vai dividir sempre por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, tem que ter 3U para o lado esquerdo e 3U para o lado direito. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui como ponto M. Então, o ponto M aqui, ó, o ponto M é o ponto médio do segmento. Então, quer dizer, professor, que o M aqui é o que está no meio. Isso, médio vem de metade, está no meio. Então, o ponto M está no meio. Então, o ponto M é o ponto médio de um segmento AB, tá? Por quê? Porque eu tenho 3U para o lado esquerdo e tenho 3U para o lado direito. Professor, então, a gente sempre vai ter pontos, né? Para calcular o ponto médio, sempre vai ser um número inteiro? Sim. Por enquanto, no sexto ano, sim. Você tem aqui sempre números pares, por exemplo, que você tem que encontrar metade. A metade de número ímpar sempre vai cair no número decimal. Então, a gente estava pensando sempre que quando está se tratando de um ano chamado sexto ano, quando a gente quer procurar um ponto médio, a gente vai procurar sempre de um número par. Nunca, não vou dizer nunca, mas você não vai encontrar para a gente determinar um ponto médio onde você tem um espaço onde eu tenho um número ímpar, que aí você vai gerar um número decimal, que não é o nosso caso aqui. Então, como eu coloquei aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dividido por 2, eu encontro o ponto médio. Então, para encontrar um ponto médio, é sempre bom dividir por 2. Sempre não, sempre vai ser a questão de dividir por 2, porque você encontra a metade. Então, por isso que
1 meio, né? A gente já estudou isso em sala, que meio aqui significa metade, né? Então a gente está procurando, então pega o valor que você encontra quando conta, né, a medida do ponto A até o ponto B, você encontrou 6, você divide por 2, aí você encontra o ponto médio aí que o exercício está pedindo ou que o elaborador está pedindo para você determinar, tá certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo, inclusive, está no seu livro aí, ele está dizendo assim, ó, na figura abaixo foi adotada a unidade medida U, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou sempre botar aqui, ó, vou botar o U em cima, vou preenchendo aqui, ó, eu faço isso, tá, gente? Que é bom porque é didático. Aí eu vou contar quantos U's eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho, no total, 10 U's, 10 U. Aí ele pede lá, ó, calcule o comprimento de cada segmento e mostre o ponto médio. Então ele está pedindo para você calcular aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Lembrando que segmento começa e termina, tá? Então eu vou lá no ponto A aqui, ó, 1, 2. Então eu vou aqui, ó, vou 1, vou 2. Aí eu parei no B. Então o segmento AB eu tenho 2U. Ele quer do A até o E. Então A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7U. E agora ele quer do A até o F. O A até o F a gente já calculou, né? Então 10U, tá lá. Por isso que é bom você, sempre quando pegar um exercício, se ele deu esse tipo de exercício, você já calcula o total, porque aí uma hora ou outra, com certeza absoluta, ele vai perguntar para você qual é o total, né? Do A até o F. E ele quer do D até o E, ó. Do D até o E só tem um U, então é 1U. BC eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então aqui é 3U. E do E até o F, ó. 1, 2, 3. Então também tenho 3. Aí ele pode perguntar assim para você: dos segmentos dados ou dos segmentos que você encontrou, tem algum que são congruentes? Poderia ter perguntado isso. Sim, professor. O segmento BC é congruente ao segmento EF. Por quê? Porque tem a mesma medida. Então, é aí que ele começa a explorar para você, diante de um assunto que foi dado, e ele começa a perguntar, quais desses aí tem a mesma medida? Ele não vai falar isso, ele vai falar, qual dos segmentos abaixo são congruentes? Congruentes têm a mesma medida. É o segmento BC e o segmento EF. E aí ele está pedindo também qual é o ponto médio. Então, você vai contar, ó, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra, o ponto, aí você coloca assim, o ponto C é o ponto médio do segmento. Olha lá que fácil, ó. Então, é bem simples isso, o segmento AF. Tá? Não esqueça de colocar o travessão que representa, então, o segmento. Tá bom? Então, veja que nós vimos dois assuntos importantes dentro da geometria. Fala sobre congruência de segmento, fala sobre ponto médio. Falei de cada caso, dá uma pausada aí, dá uma olhada no seu livro, dá uma anotada, veja os pontos que você não consegue entender, me pergunta que eu vou tirar a dúvida quando possível. E aí ele dá um exercício onde você calcula então qual é o tamanho, qual é a medida do segmento que vai de um ponto Y do ponto X ou do ponto X ao ponto Y, e aí você vai representar por uma unidade chamada U, e aí ele pede então o ponto médio, onde você vai ter o total, ou seja, vai do ponto A até o ponto F. Ele poderia ter colocado isso aqui, ó, e mostra o ponto médio do segmento. Eu acho que isso aqui ficaria melhor para você, ó, do segmento A. Dá uma complementada aí se você estiver copiando no seu fichário, no seu caderno. Então dá uma complementada, ó. Mostre o ponto médio do segmento AF. Então por isso que eu coloquei aqui embaixo. Eu esqueci de colocar anteriormente, tá? Foi um escapes. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Espero encontrar você na próxima. Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição. E a gente se vê na próxima aventura. É uma aventura, né? Matemática é uma aventura. Eu acho muito legal matemática. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.